Bom, pessoal, vamos aos poucos indo, o pessoal vai chegando aí, a gente vai seguindo a nossa aula, né? Mas semana passada a gente começou a trabalhar com inflação, né? Tivemos uma aula aí de bastante discussão também sobre o conceito de inflação. Após a aula, deixei lá alguns materiais para vocês no Moodle, também alguns exercícios. E entre os materiais, eu sugeri a leitura desse artigo aqui, né? O impacto da incorporação da inflação na análise de projetos de investimentos. Alguém aqui dos presentes teve a graça de ler aí nos últimos dias? Não? Bom, gente, então vou começar a aula de hoje fazendo aqui um briefing assim desse artigo, porque ele tem tudo a ver, né, com o que a gente está discutindo. E principalmente assim, no nível de resolução dos nossos exercícios, de uma forma bem aplicada, né? Ele não é, apesar de ser um artigo que tem uma discussão teórica, ele faz, né, uma demonstração, né, da aplicação do conceito de inflação homogênea e heterogênea nos fluxos de caixa, né? Então, no sentido, né, de tornar bem didático, que ele é bastante bom. E de uma forma geral, né, ele define de forma bem clara a importância e o valor, né, da gente incorporar sempre a inflação em qualquer análise econômica, né? Então ele vai demonstrando as formas, né, de fazer isso, o impacto causado no resultado, né, dos projetos, tá, pessoal? Então, fazendo assim uma leitura, né, aqui rápida com eles, eu vou destacar alguns pontos, mas eu recomendo realmente que vocês leiam com calma, né, esse artigo, dediquem aí 1, 2 horas para ler e eventualmente fazer algumas anotações sobre ele, tá? Mas indo, né, de uma forma aqui mais direta para a aplicação, deixa eu chegar aqui nele, né? Ele vai, né, trazendo aqui as formas, né, de aplicar, né? No primeiro momento ele traz, né, bem como a gente viu na semana passada, né, um caso em que a gente tem uma inflação homogênea, né? E ele traz então o resultado de um projeto, um fluxo de caixa sem considerar a inflação e considerando, né, a inflação de cada uma das variáveis, mantendo, né, a depreciação constante, a gente viu isso na semana passada, e os efeitos, né, em resultado que isso causa, né? Então o VPL que antes, né, era de 1.700, cai para 1.400 no momento que se é incorporada, né, a inflação dentro da avaliação econômica, tá? Por ser uma inflação homogênea nesse caso aqui, né, antes do imposto de renda, a gente não tem um impacto, né, no fluxo de caixa antes do imposto, tá? Bom, na sequência, né, o artigo vai trazendo a discussão da inflação heterogênea, né, e aqui no texto, assim, é bem interessante que ele vai detalhando aqui o como vai sendo feito, toda a incorporação, montagem das tabelas, né, e, e ele traz, então, a forma de resolver o mesmo exercício, mantendo a depreciação, né, desculpa, mantendo os itens, né, constantes e apenas deflacionando a depreciação, né? Então, tudo aquilo que a gente viu na semana passada, de frisar, né, que a depreciação ela não pode, né, ser inflacionada. Aqui está, né, tem as leis citadas, né, e é o que está dizendo aqui, né, incorporar a inflação na forma de avaliação econômica de um projeto a partir da descapitalização da depreciação, uma vez que essa, conforme a legislação, não pode ser atualizada ou reajustada de acordo com a inflação do período. Sendo assim, como todos os fluxos de caixa devem ser inflacionados de acordo com a inflação do período e posteriormente ao calcular o VPL, são deflacionados a uma mesma taxa de inflação. Percebe-se que o efeito diferenciado na inflação se dará na depreciação. Então, ele vai, né, fazendo aqui tem a demonstração, né, do resultado da mesma forma que a gente fez na semana passada. Tá? Na sequência, ele vem forte, né, com a inflação heterogênea, que é o assunto da aula de hoje. Né? Então, a gente vai estar discutindo o como se incorpora a inflação heterogênea e aproveito o próprio artigo aqui para a gente já fazer essa introdução. Né? Alguém tem algum palpite aí sobre a inflação heterogênea? Deu uma olhada aí no material? Tem alguma questão para trazer nesse início de aula? Não? Bom, então, o que a gente veio fazendo até agora, né? A gente, na aula passada,
a gente sempre apresentou, né, como se uma única taxa, né, uma mesma taxa, fosse, né, estaria causando, né, um efeito inflacionário de forma igual, né, em todas as variáveis, tá? Só que isso, né, na prática, vida real, não necessariamente é verdade, né? A gente até pode consolidar os índices, e a gente falou sobre IPCA, falou sobre GPM, eu até mandei material para vocês, né, de como eles são calculados, que itens são considerados no cálculo de cada um deles e as suas respectivas diferenças. Mas se eu quiser ser bem preciso, né, na prática, na verdade, cada item está sujeito, né, a uma taxa inflacionária, né? E a gente pode sim, né, considerar esse essa especificação em nível individual, né, num cálculo de avaliação econômica que incorpore a inflação, né? Então, para a gente fazer isso, né, a primeira coisa que a gente tem que calcular, né, é a dita inflação média, né? Então, o que que é a inflação média, né? Se eu digo que custo está sujeito a uma inflação de 9%, receita está sujeita a uma inflação de 3%, eu preciso, né, fazer uma média ponderada, né, entre essas duas taxas inflacionárias, considerando os montantes que eu tenho, né, em custos e receitas. E aí a gente vai, né, conseguir chegar nessa inflação média, a qual é somada a TMA, para a gente poder calcular o VPL. A gente vai fazer alguns exercícios ainda na aula de hoje, estou fazendo um briefing só aqui rápido para a gente começar, tá? Na prática, no nosso fluxo de caixa, o que vai acontecer, pessoal? Nesse caso aqui, a gente tem uma taxa de inflação para receita, uma para manutenção, uma para mão de obra, uma para materiais, né? Onde a receita é de 2%, está aqui o índice, o custo de manutenção é 5,5%, de mão de obra é 4%, de materiais é 10,5%. Tá? Eu estou inflacionando cada um dos itens a sua respectiva taxa de inflação, né? E isso me permite chegar, então, num novo fluxo de caixa, eu mantenho depreciação constante e eu uso aqui para cálculo de VPL, né, também a TMA global, né, mas a TMA global calculada, né, com a inflação média. Tá? Então, nesse cenário aqui, né, onde a gente tem o melhor, né, a maior precisão aqui, né, de incorporação da inflação numa avaliação econômica. Tá? Então, sabendo os índices heterogêneos, né, de uma análise, é a melhor forma da gente conduzir a avaliação econômica. Tá? Então, eu recomendo, né, que vocês depois leiam realmente aqui esse material, porque ele é bem, né, descritivo aqui sobre como vai sendo feitos os cálculos, as comparações. Tá? Bom, vou voltar para ele depois, mas deixa eu abrir aqui, né, o nosso material de aula efetivamente. Bom, né? Então, a inflação heterogênea, né, se a gente for, né, bem por definição, o que que ela representa? Né? Ela está sendo incorporada na nossa avaliação econômica, considerando o exato índice, né, de que cada uma das nossas variáveis está sujeito. Né? Então, por exemplo, né, a gente pode ter um empreendimento, né, de construção civil, né, cimentos que está sujeito a uma variação de 4%, agregados 2%, blocos 8%, mão de obra 3%. Todos esses são itens de custo, né, dentro de uma obra e todos sujeitos a uma variação inflacionária diferente. Né? Se a gente tivesse na semana passada, a gente estaria homogeneizando isso no índice único e incorporando uma inflação única na nossa avaliação econômica. Eu perderia em precisão, é óbvio, nessa altura do campeonato a gente já pode ter isso bem claro, né? Mas eu facilitaria nos cálculos, né? Não tem sombra de dúvida. Bom, quando isso acontece, né, e a gente quer fazer o uso, né, da inflação heterogênea para fazer análise econômica, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, é incorporar a inflação média à nossa TMA. Então, quem estava comigo semana passada, acho que deve lembrar que eu bati forte sobre essa tecla. Quando a gente tem um problema de inflação, a gente tem duas formas de resolver. Eu posso inflacionar as variáveis, né, e trabalhar com a TMA global,
ou eu deflaciono a depreciação e uso a minha TMA líquida, né? TMA que é dada no problema, tá? Nesse caso aqui, se a gente até pelo artigo ali que eu estava mostrando, vocês devem já estar se dando conta que a gente não tem muita opção, né? A gente está sempre inflacionando as variáveis. Logo, a gente tem que trabalhar com a TMA global, né? Nesse sentido, então, eu preciso primeiro achar a minha inflação média para que eu possa calcular uma TMA global e aí seguir, né, o nosso problema, tá? Então, o primeiro passo é justamente calcular essa inflação média, né? E a inflação média é dada pelo quê, né? É um cálculo bastante simples, né? É a média ponderada, então, dos meus itens, então, as minhas variáveis, né? E as taxas de inflação, né, sobre qual cada variável está sujeita. Então, eu tinha ali R$1.000, né, do produto A, uma inflação de 4%. R$5.000 do produto B, uma inflação de 10%. R$3.000 do produto C, é uma inflação de 7%. Né? Então, faço a média ponderada deles e descubro que a inflação média é de 8,33%. Né? Então, a TMA global aqui vai ser a soma das duas. Né? TMA, 1 mais a inflação média, vezes 1 mais a TMA dada de 10%, menos 1. 19,16%, essa é a TMA que a gente tem que usar para resolver, né, o problema de análise econômica. Então, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente ver como é que isso funciona na estruturação de uma planilha. Tá? Então, tá aqui o nosso caso, tá? A gente tem um problema, então, no investimento de R$30.000, receitas de 10.000, custos de 500, gastos com mão de obra de 1.000, materiais de 400. Né? O investimento tem uma vida de 6 anos, deprecia-se de forma linear e está submetido a uma alíquota de 20% de imposto de renda. Considerando, então, uma inflação de 4% para receita, 6,5% para custos, 3% para mão de obra e 9% para materiais, e que a TMA é de 12%, a gente vai calcular o VPL a TIR, né, desse projeto, tá? Então, vamos lá, vou botar aqui o nosso cabeçalho primeiro, aqui, investimento é 30.000, receitas 10.000, mão de obra R$1.000. Já vou colocar as taxas aqui, então a receita é 0,04, 0,06,5, 0,03. Ops. E faltou materiais aqui. Bom, dado isso, pessoal, já temos aqui, né, a informação necessária, só um pouquinho de zoom, para a gente calcular a inflação média, né? Então, quem é aqui a nossa inflação média? Nada mais é do que a média ponderada disso aqui, né? Ou a soma produto dos valores aqui, né, com suas respectivas taxas, dividido pela soma dos valores absolutos, tá? Cuidado, tá, pessoal? Principalmente aqui no Excel, tá? Erro, assim, bobo que às vezes se faz nas planilhas, né? Se alguém, por acaso, montou, né, aqui o cabeçalho do problema com os sinais negativos, né? É claro que isso vai impactar aqui nessa soma, né? Então, erros bobos que a mão a gente nunca faz, mas no Excel, às vezes, a gente vai montando sem pensar muito, vai no automático e acaba fazendo esse tipo de erro, né? Então, cuidado, né, para manter sempre os valores em módulo, né? Sempre os valores absolutos aqui e positivos, tá? Então, aqui a gente tem a inflação média, né, de 4,19%. Para que eu vou usar ela? Né? Para calcular a nossa TMA global, ou seja, né, a TMA inflacionada. Quem é ela? Né? 1 mais a TMA, então, que é de 12%, vezes 1 mais a inflação média, menos 1.
Então tá aqui, a nossa TMA global é de 16,69% e é ela que eu preciso usar para resolver depois, né, o nosso problema de avaliação econômica. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Então tá. Bom, vou montar então agora os 6 anos aqui. E a mesma história que a gente já conhece aqui. Receitas, custos, mão de obra, materiais, imposto, transmissão, fluxo de caixa tributário. Vou pegar lá o meu investimento e quem vai ser a minha receita agora, né, no ano, a partir do... Opa, desculpa que fiz uma bobagem. A partir do ano 1, né? Eu preciso inflacionar, né, as minhas variáveis. Então, eu vou pegar lá a receita prevista, né? Como é que a gente inflaciona, lembrando da semana passada, vezes 1 mais a taxa de inflação da receita elevada no período, né? E isso vai correr. Opa. Fixar, né? Então, né, é 10 mil vezes 1 mais 4% elevado a 1. No segundo período vai ser os 10 mil vezes 1 mais 4% elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Tá? Custos, os primeiros aqui. Então, eu vou ter 500 vezes 1 mais 6,5% elevado a 1. Né? Então, vai em frente, né? Então, lembrando, pessoal, né, de cuidar aqui na estruturação, né, da equação, né, para que ela fique sempre vinculada ao período, tá? Mão de obra, né? 1.000 vezes 1 mais a taxa de inflação elevado, né, no período, tá? E vai em frente, tá? E por fim, materiais, né? Vai ser os 400 vezes 1 mais os 9% elevado no período. Todo mundo me acompanhou, gente, aqui na montagem? Eu fui fazendo a fórmula direta. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, vão falando aí comigo, tá? Bom, essa história que a gente já conhece, né? Receita menos custo de mão de obra, menos materiais. Tá? A depreciação, então, falava ali que ia depreciar, né, integralmente, então os 30 mil vão ser depreciados em 6 anos. Né? O fluxo de caixa tributável, então, antes do imposto menos depreciação. A taxa de imposto aqui, 20%. Né? Deixa eu botar aqui só. Aqui, vezes, né, 0,2, né? Fluxo de caixa tributável vezes 0,1. E, finalmente, né, fluxo de caixa depois do imposto de renda, que a gente ganhou, menos que pagou de imposto. Tá? Beleza. Agora, né, para calcular o nosso PPL e TIR, a gente aqui, né, tem que usar a nossa TMA global. Né? Então, vou buscar ela lá e calcular a nossa TIR, 17%. Tá? Então, aqui eu tive um VPL, né, de menos 138, né? Então, o VPL menor que zero, e uma TIR de 16,52. Pergunta, gente, se a TIR é a TIR real do projeto, é a TIR inflacionada, TIR líquida? TIR inflacionada, né? Ela está sujeita aqui ao efeito da inflação que entrou nesse fluxo de caixa.
Obrigada pela resposta. Como é que a gente tira ela, né? Então, vamos fazer a tier leaks aqui, né, que a gente viu na semana passada. Mesma coisa, né? Mesmo conceito de inflacionar, né? Só que aqui a gente vai deflacionar, né? Então, é 1 mais a nossa tira inflacionada, né? Sobre 1 mais a inflação média menos 1, né? E agora sim, nossa TIR líquida aqui de 11,84, né? Ou seja, eu estou tirando, né, a gordura da inflação da TIR, né, que eu encontrei nesse problema, tá? Então, gente, em resumo, né, comparado à semana passada, a incorporação aqui da inflação heterogênea, ela se dá de uma forma aqui operacional bastante parecida, se a gente seguir uma linha, né, de inflacionar cada uma das variáveis do fluxo de caixa, né? Mas agora eu não tenho escolha, né? Eu só tenho essa alternativa, tá? E ela nos abre espaço para várias discussões, né? Vamos lá, vamos começar a explorar um pouquinho essa situação toda. Olhando para esse problema, pessoal, e eu quero que vocês vão respondendo comigo, por favor, tá? A inflação incorrida aqui nesse problema, ela melhorou, né? Ela foi positiva com o resultado encontrado ou negativo? Ela deixou, o fato de estar usando a inflação aqui, apresentou um BPL melhor ou pior? Alguém tem algum palpite? Melhor? Por quê? Bom, vou fazer a prova aqui. A gente tem menos 138, tá? Eu vou zerar elas aqui, né? E, na verdade, não, tá? O porquê... desculpa. Faltou um aqui, né? Na verdade, não, né? Por quê, gente? Porque se eu voltar aqui nas taxas reais de inflação, a gente só tem um item aqui no nosso fluxo de caixa que é uma entrada, né? Que é uma receita, que é justamente a receita, né? Os demais itens, a gente tem saídas de fluxo de caixa, né? Coisas que estão estão saindo aqui, né? Da nossa análise, tá? E as taxas de inflação, vamos olhar para elas aqui, né? Custo de material, custos, tem taxas de inflação mais altas, né? Se a situação fosse inversa, digamos que isso aqui tivesse 12%, olha o efeito que causaria, né? Então, isso eu estou trazendo aqui essa discussão porque a inflação, né, ela pode sim causar um efeito positivo, né? Vou dar um exemplo agora triste, mas real, né? Máscaras, tá? Máscaras, EPIs, respiradores, né? Por uma quase lei de oferta e demanda global, né? A gente sabe que hospitais como um todo estão no mundo inteiro estão pagando, né, por esses produtos o dobro, né, ou 3 vezes mais, 4 vezes mais do que seria o preço do mercado. Ou seja, eles estão hiperinflacionados por uma relação direta entre oferta e demanda e estão comprando pela necessidade, né, do momento, tá? É claro que quem está produzindo isso está nadando dinheiro, né? Está superfaturando, né? E está num momento em que sim, que essa inflação aqui de preço está positivando, né, a empresa produtora e danificando, né, o sistema de saúde, a empresa que compra, enfim, etc. Não vem ao caso. É só um exemplo, né, direto que sim, uma inflação de um certo item ela pode causar um efeito bastante positivo, né, no retorno econômico, se essa inflação estiver associada à receita, tá? Isso é uma situação muito peculiar, né, muito uma janela de raros momentos, porque o caso mais normal é esse, né? A gente tem uma inflação muito alta de custos, né, ou mais alta de custos, e eu não consigo repassar isso ao mercado, tá? Pegar esse exemplo aqui que é construção civil. A gente, alguns anos atrás, viu isso bem claro, né? De mão de obra da construção civil está alta, argamassa está alta, e vários itens, né, da construção sofrendo uma inflação alta, e isso não conseguia ser convertido ao preço do metro quadrado, né? O preço do metro quadrado venda. Ou seja, né, a construtora
né, reduzir a sua margem. Né? Ela pagava mais caro pelos itens, né, pelo item de entrada e não conseguia traduzir isso na hora da venda, né, na monetização para o mercado. Tá? Então, por até uma questão assim que às vezes aparece em prova de concurso, e, enfim, questões assim mais objetivas que exploram esse assunto, às vezes aparece a inflação, né? Sempre algo que venha a causar um impacto negativo numa avaliação econômica. Isso não é uma sentença, né, necessariamente verdadeira, depende. Né? Depende qual é o item que está sendo inflacionado, com que proporção, a gente precisa analisar elas em conjunto. Tá? Outro ponto aqui interessante, tá? Olhando para isso aqui, a nossa análise aqui está usando a TMA global, né, pessoal? E a TMA global ela foi calculada como? Usando a inflação, né, média, tá? Como é que eu calculei a inflação média? Eu vou até abrir a fórmula aqui para todo mundo ficar bem claro. Né? Eu calculei a inflação média usando isso aqui, né? Usando esse valor basal de entrada. Tá? Pergunta, no ano 1, gente, a minha inflação média é igual ao zero ou ela mudou? Olha os nossos valores base aqui de receita, custos, mão de obra e materiais. No ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. Eles estão constantemente mudando. Né? Então, se eu for dar bastante preciso, vou fazer aqui um cálculo para mostrar para vocês. Vou sentar aqui. Inflação média, né? Anual. Tá? Então, deixa eu puxar aqui. É igual, se eu fizer ano a ano, né? Ó, é uma mudança sutil, tá, pessoal? Mas ano a ano, essa inflação média, ela tá subindo um pouquinho aqui. Né? Ela tá, porque ela tá vinculada a essa variação aqui nos valores base. Né? Então, se eu fosse calcular, né, uma TMA global, na verdade, ela é diferente, né, a cada período. 0,12 menos 1. Né? Então, a minha TMA global, ela tá andando. Né? Ela parte de 16,7, 7,2 e vai. Diferença mínima, tá, gente? Mas, de novo, né, às vezes questões até de provas assim objetivas, né, são coisas que são perguntadas. Sim, né, há uma variação, né? Se eu fosse extremamente preciso, eu teria que calcular meu VPL, montar a formulazinha dele aqui um por um, realmente como a gente faz à mão, né? Fazendo ele à mão, a gente teria, bom, tem que digitar mesmo. 7 lá no menos 30 mil, né? Mais 7,21 dividido por 1 mais 16,7% elevado a 1 mais 7,970 dividido por 1 mais 16,72% elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, né? Não vou botar aqui inteiro, mas a mão a gente poderia, né, tá aqui resolvendo um por um, ou montando a fórmula aqui no Excel também. E isso provavelmente aqui ia dar menos 140, menos 139, tá? Ia dar alguns centavos de diferença, mas sim, né, só para provar para vocês que isso é uma verdade, né? Sim, na verdade não existe uma inflação média diferente a cada período, uma TMA global diferente a cada período, e isso pode estar influenciando, né, o nosso resultado econômico. Tá. Perguntas, gente? Nada? Estão dominando a inflação? O aumento da inflação média.
Então, aqui, a gente está calculando a inflação média como, né? Voltando para a base, né? A gente está pegando os valores de entrada de cada um dos itens, né? Receita, custos, mão de obra, materiais, né? E calculando aqui, né? Fazendo a média ponderada, né? Entre o valor base, né, de cada um desses itens e a sua respectiva taxa de inflação, tá? E isso dividido, então, pela soma, né, dos itens, né? Conceito aqui de média ponderada, tá? Quando eu vou para o ano 1, vamos olhar essa primeira linha aqui. A minha receita que era de 10 mil, agora é 10.400, o custo é 532, a mão de obra é 1.030, materiais 436 e assim sucessivamente, né? No ano 2 também mudou, no ano 3 também mudou. Então, os valores, né, de entrada de cada uma das variáveis que eu estou usando para calcular uma média ponderada estão variando numa curva exponencial, né, e eu estou calculando uma média ponderada. Tá? Então, por isso, a inflação média está variando ao longo do tempo, né, porque eu estou andando aqui com ela linha a linha. Tá bem. Alguém mais, gente? Perguntas? Não. Tá, então deixa eu pegar aqui o salve disso aqui. Na nossa listinha de exercício aqui de inflação, né, a gente tem 4 exercícios, tá? E o exercício, né, semana passada a gente fez o A e B aqui, né? E eu pedi então que vocês fizessem o exercício 3, que também era sobre inflação homogênea, tá? O exercício 2 e o exercício 4 são sobre inflação heterogênea, tá? Então, para a gente reforçar um pouco mais aqui, eu vou resolver a parte 2 aqui, né? O exercício 2, que está vinculado ao 1, então eu vou retomar lá o 1 da semana passada e apenas recalcular ele, né, com a inflação heterogênea. E na sequência, depois eu queria falar um pouco com vocês sobre os trabalhos, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a nossa questão. Então, a gente tinha, né, aquele problema de ser um investimento de R$ 4.800, tinha dados de receitas, de custos, mão de obra, de material, 3 anos, né, de tempo de projeto, IMA de 10%, imposto de renda. A gente fez na semana passada sem inflação e com inflação homogênea, e agora a gente vai, então, trabalhar com a inflação heterogênea, tá? Onde a gente vai colocar 4% nas receitas, 6,5% nos custos, 3% na mão de obra e 9% nos materiais. Então, vou abrir ele aqui. E tá aqui ele, né? A gente tem então esses dados de entrada, né? Investimentos, custos, mão de obra, materiais, receitas, né? Imposto e TMA, tá? E as taxas de inflação, né? Então, primeiro ponto aqui, né? Calcular a nossa inflação média, né? Eu vou fazer então a soma produto, né? Dos itens dividido, pela soma aqui. Né? E a TMA global, 1 mais os 10%, vezes 1 mais a inflação média. Né? Então, tá aqui ela. Tá? Investimento, então, vou buscar lá os 4.800. Agora, vamos comigo aqui. Mão de obra. Né? 1.000 fixo vezes 1 mais a inflação da mão de obra elevado no período. E vamos em frente. Ops. Materiais, né? Vou pegar os 3.000 vezes 1 mais a inflação elevado no período. Custos, também. Os 4.000 vezes 1 mais 6,5% elevado no período. E receitas, 1 mais a inflação
elevado no período. Fluxo de caixa aqui antes, né? Receita, menos custos, menos materiais, menos custo de mão de obra. A depreciação, então, eu vou dividir, né, os 4.800 aqui por 3. E fluxo de caixa tributário. Aqui incide, então, o imposto de renda. E, finalmente, fluxo de caixa depois do imposto de renda. Agora, então, o nosso VPL, né, vai usar a TMA global. A nossa TIR, a gente vai calcular e ter, né, que descontar, então, a inflação. 1 mais a TIR sobre 1 mais a inflação média. E resolvido, né, aqui o nosso problema, tá? Se eu comparo com o resultado que a gente encontrou, né, com a inflação zero, olha a diferença, né? Sem inflação eu tinha R$8.000, com inflação heterogênea caí para 3.300 e com a inflação média eu tive um resultado de 7.900, né? Com base, né, no que eu falei antes, o porquê dessa diferença, né, tão expressiva, né, pessoal? Olhando para os números aqui, a inflação da receita é baixa, né, perto da inflação somada aqui dos itens, né, de saída, né? Então, na verdade, o que eu estou comprando, o que eu estou adquirindo para poder vender o meu produto, está cada vez mais caro e eu não consigo converter, né, essa subida, né, dos itens de aquisição para o mercado, né? Eu consigo subir um pouquinho, mas não tanto, né? E isso acaba, né, prejudicando o meu resultado econômico, né? Então está claramente aqui exposto, né, no resultado que a gente encontrou. Tá? Pergunta, gente. Não? Então, gente, se não tem perguntas, eu queria fortemente aí que vocês fizessem, tá? O exercício 3 da lista. Não, desculpa. 4 da lista, né? Que é a inflação heterogênea, tá? Porque a partir da semana que vem a gente vai avançar para outros conteúdos, tá? Então, se dá como hoje aí a última aula de inflação, né? Depois eu vou botar os gabaritos e a gente vai seguir adiante, tá? Para as aulas de risco, né? Queria aproveitar esse tempo aqui para a gente falar um pouco sobre os trabalhos, né? Bom, a gente já estamos sabendo a notícia, né? Que não voltamos para a sala de aula na semana que vem, então se estende um pouco mais nossas aulas aí online, né? Vamos ver até quando. Mas seguimos aqui o nosso processo da disciplina da mesma forma, ou da melhor forma, né, que conseguimos, através das aulas, né, EAD, tá? E as avaliações, como eu já comentei, eu estou mantendo, né, a mesma ponderação, independente se elas vão acontecer presencialmente ou online, enfim, né, independente disso, a gente vai manter a mesma linha e uma delas é o nosso trabalho da disciplina, né? Então, a essa altura do campeonato, aqui, deixa eu só abrir para a gente olhar aqui uma questão. O nosso trabalho, né? Tá aqui prevista a apresentação, né, no dia 25 de junho, né? Então tem um tempo aqui, né? Mas que ele tem que começar a ser resolvido, né? Então, lembrando aí do trabalho de vocês, deixa eu só abrir. Talvez aqui não seja. O que ele consiste, né? Em analisar duas alternativas de investimento e orientar a tomar a decisão sobre a perspectiva econômica, né? Sobre qual é melhor, né? Então, vocês têm que escolher duas alternativas de investimento, buscar, né, discutir de onde vem esse dinheiro, se vão usar o financiamento, como é que ele vai ser estruturado, por quê, né, ir atrás dessas linhas de financiamento,
calcular o CMPC, a TMA, o custo de oportunidade, né, associado ao projeto de vocês, estruturar o fluxo de caixa e finalmente tomar a decisão, tá? Então, eu queria ir com as pessoas que estão hoje conosco, e somos poucos, véspera do feriado aí, mas enfim, entrou pouca gente na aula hoje. Ter uma ideia aí se você já tem grupos estabelecidos e principalmente qual vai ser o problema que vocês vão abordar, tá? Então, deixa eu só abrir uma tabelinha aqui para... Então... Alguém aqui já teria ou já tem o assunto e o grupo para dividir aqui com a turma, pessoal? Quem quer ser o primeiro a se manifestar, por favor? Gente, né? Podem falar comigo aqui. Henrique que está falando comigo, vai lá. Eu não decidi ainda, professora, a gente não decidiu. Não, decidiram. Tá, mas respondendo a pergunta, é possível fazer sozinho, tá? Sem problema nenhum, né? Não tem nenhuma perda para fazer sozinho. Thales também não, Arthur também não. Numa, Tami, Sandy, Guilherme, Não, a gente já tem o grupo, mas ainda não temos assunto, professora. Tá, pode me dar aí os nomes de quem tá no grupo? Eu já vou. Eu vou ter que olhar, peraí. Tá, não tem problema. Eu ainda tô sem grupo, não sei se eu vou fazer sozinho ou não. Tá, dá para fazer sozinho e dá para fazer no grupo, tá? Vocês podem ficar bem à vontade se alguém quer que eu ajude aí no mix dos grupos. Agora tá um pouco mais difícil de fazer grupos, assim, né? Na sala de aula a gente resolve facilmente, mas não que a gente não consiga resolver. Henrique, tá. Ops. Henrique. Se tiver vaga com grupo, pode colocar, professora, senão faz sozinho também, não tem problema. Quem é que tá falando comigo? É Murilo, é que tá o nome errado ali. Não é Sandy, é Murilo. Tá. Murilo. É com dois S. Isso. E ninguém ainda sabe o que vai fazer. Então, pessoal, dado que ninguém sabe, infelizmente não. Minha recomendação, tá? Buscar uma coisa, algo empresarial é mais legal, assim, né? Mas não que não possa ser um investimento pessoal, né? E que vocês consigam realmente, né, buscar alguns dados, fazer algo bem bacana, né? Então, o pessoal faz muito de troca de maquinário, troca de frota, aquisição, né, de uma nova unidade. O pessoal já fez também discussão assim de alugar uma sala física ou adquirir o imóvel para aumentar uma empresa. Dos Uber, sempre, todo semestre tem alguém que faz do Uber. Aí batido sempre chega no mesmo resultado, mas que não é muito rentável na história toda. Enfim, né, tem N alternativas, mas eu gostaria que ficasse aí, além de se fazer exercício de inflação, né, como tema de casa, assim, se pensar para a semana que vem, né, em qual vai ser o foco do trabalho de vocês, para que vocês possam começar a fazer, né, e não atropela aí, provavelmente esse final de semestre aí vai ser com bastante coisa, né, um pouco diferente dos últimos, seja a gente estando presencialmente ou à distância, vai ter bastante, né, trabalho, prova, né, todas as disciplinas somadas, mais os trabalhos de vocês. Então, enfim, a gente pode, né, minimizar o acúmulo aí que pode vir pela frente. Né? Professora, Fale. Tu vai abrir uma sala lá no Moodle para formar os grupos e uma sala de entrega por grupo, ou a gente vai te informar aí, os integrantes do grupo, e um deles entrega no Moodle para ti? Tu diz lá no final, quando for entregar o trabalho? Quando for entregar, uma pessoa, eu vou abrir uma sala e a pessoa vai entregar com o nome de todos, né? Tipo, com o trabalho final, assim, né? O documento final.
Mas para formar os grupos, a minha ideia é que aqui nas nossas aulas eu consiga saber nas próximas aulas aí de todo mundo perguntando. Então já põe no grupo 3 ali, eu, José Eduardo e Thales. Então, tá. E ali teve o grupo 4 que já veio aqui também. Adriene Alanoni. Você já tem uma ideia, José Eduardo, do que é? Negativo. Então todo mundo tem o tema de casa. Eduardo Portela. Adriene também não tem ainda o quê, né? Não, ainda não, professor. Não decidimos. Tá. Tá bem. Então, tá, gente. Posso deixá-los aí com essa missão. Vou reforçar no Moodle também para o pessoal para que venha aí essas respostas dos grupos e principalmente os assuntos, né, dos trabalhos, para que a gente possa usar um pouquinho das nossas aulas também para ir discutindo eles e eu vou ajudando vocês, né? Em sala de aula eu sempre costumo ajudar bastante o pessoal a construir aí os trabalhos e da mesma forma eu vou tentar manter aqui, tá bem? Pode algo do tipo alternativa de comprar uma empresa ou outra? Pode, né? Pode sim fazer comparações de negócio, né? De como investidor, assim, né? No olhar do investidor. Pode ser, sim, bem bacana. Então tá, gente, alguma outra pergunta? Né? O meu foco da aula de hoje era bem inflação heterogênea, né? E fazer essa discussão aqui dos trabalhos. E deixar vocês para resolver esses exercícios, né? Eu já vou em seguida botar lá os gabaritos também, para na semana que vem a gente avançar com o nosso conteúdo. Tá? Isso então, gente. Show. Vou botar lá os gabaritos e o vídeo, assim que fechar aqui o salvamento, eu já compartilho lá no YouTube, tá bom? Obrigada e um bom feriado a todos, né? Tudo de bom aí no final de semana. Bom feriado, professor. Obrigado. Nada.